Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 39 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. A ideia sobre pressão, eu acho que é melhor até. Ó. Mas pra produzir... Essa escola do Steve Jobs aí é fanboy, daí não É, dá. Tem uma coisa que eu acho que vale a gente falar, que é que não dá pra ser 100% bem criativo. Genial, sabe? Tem vezes meio que assim... Então tá, pessoal, apresentando a dupla que compõe comigo a mesa hoje, com a gente aqui direto lá do Adoro Home Office, a jornalista e especialista em redes sociais, Márcia Breda. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, Henrique? Tamo aí de novo. Vamos falar de criatividade hoje. E também aqui com a gente, vindo da Thunder Rockets, o cara que cria as ilustras dos podcasts do Aparelho Elétrico, o ilustrador Matheus Cristóvão. Fala, Matheus, tudo certo, cara? Tudo certo, hello! E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o tópico aditivando a criatividade. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Alô, freelancers full time. O perfil elétrico é ótimo. O Aparelho Elétrico está realizando pelo segundo ano consecutivo a pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil. Tira aí 5 minutinhos e te diverte respondendo as perguntas. Inclusive é bom para refletir sobre a carreira, hein? Já te adianto, é quase uma sessão de terapia. Com os dados coletados, a gente vai conseguir saber como o Aparelho Elétrico pode ajudar mais na sua carreira independente. O link com todos os detalhes está aqui na descrição do post. Ajuda a gente também compartilhando o link com outros freelancers que também trabalham em tempo integral. A pesquisa esse ano é só para quem trabalha full time, viu, rapaziada? Então dá essa força aí pra gente, responde a pergunta e nos ajuda a divulgar. Beleza? Não perca nossas atualizações. Cadastra teu e-mail lá na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim eu posso te avisar toda vez que sair conteúdo novo no blog. E você ainda recebe de graça, na faixa, na camaradagem, um mimo, né? Uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Te cadastra lá, meu velho. E um abraço aí pro Tetacupô, que passou lá no iTunes, deixou 5 estrelas e um review muito legal pra gente. Se você ainda não fez isso, por favor, querido ouvinte, faça. Abra o seu iTunes ou o seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelitas. Isso é muito importante porque ajuda a gente a divulgar o podcast. Dito isso, partimos aqui para a nossa sessão de comentários. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances dele ser um dos mais votados, então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando e vota nos comentários que você mais curtiu. Dá aquele upzinho ali no Discuss, assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi como internacionalizar a carreira de freelancer. E quem ranqueou alto nos comentários foi o brother Álvaro Souza. Fala, pessoal, maravilhoso podcast, ótimas dicas. Uma coisa que me ajudou a conseguir clientes fora do Brasil foi um curso para freelancer que encontrei na internet. Gostaria de comentar um pouco a minha história. Eu era freelancer e um dos meus clientes, ainda na época que morava no Brasil, quando soube que cheguei na Europa, me ofereceu uma vaga de emprego fixo. Não pude aceitar o emprego, pois havia acabado de aceitar um projeto grande. Mas para quem tem vontade de conseguir alguma coisa fora do Brasil e já sair empregado, isso pode ser uma saída. Estou morando aqui na Espanha e não é necessário pagar nenhuma taxa para transferir dinheiro entre bancos diferentes. Álvaro, isso aí só acontece no Brasil, cara. Acho que seria muito interessante nós compartilharmos nossos perfis no Upwork, para que um sirva de inspiração para o outro, de alguma maneira. Forte abraço de Barcelona. Então, esse comentário do Álvaro, grande Álvaro.
Álvaro. Como eu comentei nos comentários aí, né, só comentar o seu perfil no Upwork aí tá liberado. Não sei como é que funciona, eu não criei o meu perfil na plataforma, né, não tô trabalhando lá. Não sei como é que funciona, mas se é só largar o link, fica à vontade. Larga o link aí nos comentários e tal. Tá liberado aí, Álvaro. Puxa a frente aí, meu velho. Outra coisa interessante que eu achei aqui, a questão do curso, né? Tu disse que fez um curso. Uma coisa que me ajudou a conseguir clientes fora do Brasil foi um curso pra freelancer que encontrei na internet. Curso pra conquistar clientes fora do Brasil ou era um curso pra ser freelancer que tu encontrou na gringa? Fala um pouco mais pra gente aí, porque de repente alguém mais pode se interessar em fazer o curso. Faz a propaganda, manda o jabá aí, Álvaro. Tá liberado nos comentários aí. Não tem treta nenhuma, né? E vamos aqui pro comentário do Guilherme Ribeiro. E aí, Andressa Tati Henrique. Beleza, bem legal esse podcast. Engraçado que durante um tempo eu queria abrasileirar os meus clientes, ao invés de internacionalizar. Mas acabou que na minha área não consegui ter muito sucesso. Pelo que li sobre os invoices, o principal é ter um sistema que funcione. Normalmente os meus clientes querem nome, endereço, data de entrega, valor do projeto, valor final, caso sejam vários projetos, número do invoice e qualquer informação extra que seja importante. Eu também uso o sistema de invoice do PayPal, mas é completamente ok usar um .doc ou um .pdf mesmo. Recentemente me registrei no End.co, que é um sistema de gerenciamento para freelancers totalmente de graça. Eles foram comprados pela plataforma Fiverr e parece bem legal. Eu sempre tento mostrar minha personalidade nos e-mails com clientes. Eu concordo que talvez num primeiro momento seja válido um tom mais formal, mas eu não consigo manter por muito tempo. No segundo/terceiro e-mail já estou falando sobre o tempo, sobre as minhas viagens e deixando claro que somos dois seres humanos conversando e não robôs. Grande abraço a todos e muito sucesso. Grande Guilherme Ribeiro. Guilherme Ribeiro contribuiu com o aparelho, tem um texto muito legal do Guilherme, que é para quem quer ser redator e ter escrevendo em inglês e tendo clientes na gringa e tal. Então é bem legal, vou deixar o link aqui na descrição do post para quem quiser saber mais sobre isso. O post do Guilherme tá realmente bem completo. E muito legal, Guilherme, aqui o teu comentário, cara, fez realmente comentários muito relevantes pra nossa discussão, né? Eu achei curioso o fato de tu querer abrasileirar os seus clientes. Fiquei na dúvida se tu já tava morando fora, porque o Guilherme, pra quem não sabe, mora fora, mora na Inglaterra. E se eu não tô enganado, né? Por que abrasileirar os clientes, Guilherme? Porque se tu tá fora, tu gasta numa moeda mais cara, teus clientes brasileiros numa moeda mais fraca. Explica melhor qual que era a jogada aí pra gente entender. Ou era só saudade de casa, assim como eu comentei aí nos comentários do aparelho, como eu brinquei contigo. Que a questão que tu falou dos invoices também, nunca trabalhei pra cliente gringo, assim, diretamente, nunca fiz essa formalização de mandar invoice e tal, mas pelo que eu entendo, o cliente ele só precisa receber um documento mais formal de que tu prestou um serviço pra ele, aí ele pega esse documento levemente mais formal e leva pra contabilidade dele, a contabilidade vai ter acesso aos dados de quem forneceu esse serviço e tal, e vai conseguir, enfim, despachar, te pagar e fazer essa função toda aí, né? Mas valeu pelo complemento aí, Guilherme. E pra fechar aqui tem o comentário da Manuela Freire Lopes. Olá, adorei esse podcast. Eu já realizei projetos para clientes de Portugal e Noruega. Tenho uma irmã que mora lá. Os nórdicos são os melhores clientes que eu poderia ter. Primeiro pela remuneração que é mais alta e segundo e mais importante, a forma de tratamento aos projetos. Eles não querem alterar tudo, respeitam mais o seu trabalho, enquanto aqui, carinha triste da Manuela. Encerrou assim o comentário dela. Pois é, né, Manuela, muita gente comentou a respeito disso, dizendo que clientes gringos, inclusive as meninas mesmo no podcast falaram que os clientes do exterior tendem a valorizar mais o trabalho, a ter uma certa seriedade, né? É uma pena a gente ver isso, né, porque a gente vê o quanto o mercado brasileiro precisa ainda amadurecer, né, os clientes precisam dar valor a projetos mais criativos, a prestação de serviços criativos, né, eles não querem alterar tudo, né, o cliente que quer ficar alterando tudo, não confia no teu trabalho e tal, de repente deveria, né, ter procurado outro profissional, se tá pedindo pra alterar tudo, se não tá satisfeito, não tá seguro, né, o que tá faltando pra esse cliente, pra ele se sentir mais seguro, né, esse tipo de reflexão sempre vale a pena pra gente, assim, pra gente conseguir tá melhorando, né, sempre mais aí na nossa carreira, no nosso negócio. Obrigado aí pelo comentário, Manuela, muito pertinente mesmo aí tu dividir a tua experiência com a gente. E esse então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 38, como internacionalizar
internacionalizar a carreira de freelancer? Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Como Internacionalizar a Carreira de Freelancer e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, vamos para a balda de hoje. Será que a criatividade é algo que nasce com a gente ou a gente pode desenvolver ela ao longo da vida? Existe alguma forma de exercitar a criatividade? A criatividade floresce em momentos de pressão ou é mais fácil que ela surja em momentos de ócio? A gente vai tentar responder tudo isso no episódio de hoje. Para começar esse papo, rapaziada, eu acho que é interessante a gente começar falando de curiosidade, né? Eu acho, né? Eu acredito, não sei vocês, mas eu acredito que dos ingredientes principais da criatividade é a curiosidade. Eu me considero um cara bem curioso, assim, né? Eu sempre que eu posso, eu entro num campo diferente, aí leio um livro sobre um assunto que eu não entendo nada, assisto um filme que é meio diferente e tal, pra começar a criar repertório, né? Márcia, começar passando a pelota pra ti aí, tu te considera uma pessoa curiosa? Cara, eu me considero e eu observo que a maioria das pessoas que trabalham com criatividade ou que são criativas estão nessa área, né? Eu só não sei se as pessoas, elas são curiosas porque elas são criativas ou se elas são criativas porque elas são curiosas, né? Eu gosto muito, especialmente, de sair da minha área, sabe? Eu gosto muito de vez em quando, sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu vou participar de um evento que não é da minha área, de um evento de e-commerce, de um evento de cerveja. Acho que abrir a cabeça pra coisas que você não conhece, que são completamente novas e que vão te trazer essa sensação de novo, faz bem, assim, especialmente pra quando tu precisa ter ideia e tal. Não necessariamente ela vai ser uma referência específica pra alguma coisa que tu vai precisar, né? Mas acho que esse ambiente de curiosidade, assim, faz super bem e é essencial pra quem precisa ter ideia o tempo inteiro. É, isso é legal, né? Tipo, às vezes a gente fica muito... eu não tenho nenhum job que eu precise fazer sobre, sei lá, gastronomia. Mas, cara, é legal frequentar um restaurante diferente de vez em quando, né? E não precisa ser restaurante topzera, né? Aquele super caro. Meu, vai num pé sujo aí, num restaurante, num boteco, entra lá e come, São né? os melhores, a propósito. Né, cara? E aí vai ali... Curte a experiência, assim, né? Senta ali, como é que é pedir o prato, o que o cara vai te falar, como é que ele vai te atender, né? Observar, eu acho também é muito importante pra criatividade, né? Senta lá e observa o que tá acontecendo, como que eles vão te atender, tu vai ter que ir no balcão, o cara vem na mesa, a comida é boa, não é? Quem são as pessoas que frequentam o lugar, onde aquele lugar tá? Cara, de qualquer experiência dá pra tirar muito aprendizado, né? Cara, eu sou bem curioso, viu? Não vou mentir, não. Eu acho que a curiosidade é essencial pra ajudar a gente a ligar os pontos e gerar criatividade, sabe? Eu gosto muito de fazer isso que você falou, de ir nesses pés sujos da vida aí. Gosto muito de junk food. Dá pra ver nas minhas ilustrações, inclusive, isso, né? É verdade. Ontem tinha uma de batata frita, né, cara? Só pra fazer um parênteses. Então, eu gosto muito de explorar esses novos lugares, assim. Eu curto muito assistir, eu não viajo tanto quanto gostaria, mas eu curto muito história, então eu adoro ver documentários e coisas sobre, isso me inspira pra caramba, mesmo não estando de fato no meu trabalho, ou assistir vídeos de culinária oriental. Cara, aquilo é obra de arte. É super inspirador, assim. Então, eu acho que a curiosidade, além de ser uma feature do ser humano que fez com que a gente evoluísse, com que a gente conseguisse encontrar coisas novas e tudo mais, ela é super importante pra nossa criatividade, sim, para nosso gerenciamento de criatividade aí. Mas fala um pouco mais desse negócio aí da cozinha oriental, cara. O que te atrai tanto ali? O que tu acha do caralho, sei lá? Eu acho que o cuidado com o alimento em si, sabe? Com os insumos. Então, o cara não faz um sushi, ele não faz um lamen. Ele estuda a vida inteira como funciona uma carpa, e aí ele cuida da carpa, e aí ele... Puta, é sensacional. Tem uns vídeos incríveis no Vimeo. Os caras são encarnados, né? Sim, sim. E essa vontade que os caras têm de fazer sempre o melhor e, tipo, não é pra outra pessoa, é pra eles, sabe? Isso é muito foda. Eu acho isso incrível. Sem falar que é muito bonito, né? São quadros os pratos. Tão maravilhosos. Bem legal. Isso instiga muito a minha curiosidade do tipo, puta, o cara dedica a vida dele inteira pra fazer um prato, entendeu? Pra, tipo,
tipo, pra saber como filetar um peixe. Tipo, sashimi no Japão, não, tipo, passa de geração em geração. Você tem que estudar com o mestre e tudo mais. É super legal, cara. E é um negócio... Tinha um amigo que falava sempre, ele usava a expressão dedicação oriental. Meu, faz esse trabalho aí, cara. Não fica nervoso, faz com dedicação oriental. Tipo... E eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Esse negócio que tu falou, assim, né? São artes milenares, coisas que os caras aprendem ao longo do tempo, assim, né? Não é esse negócio do brasileiro que tem, meu, é pra ontem, velho. É pra ontem, né? Tipo, pô, no Japão acho que não rola muito isso. Não, e os caras, né? Já viu? Tipo, não tem japonês, assim, agora... Tô sendo genérica, é ruim, né? Mas os caras nos vídeos, ninguém é ansioso, né? Não, sim, todo mundo, meu Deus. Eu vou aqui amassar esse peixe 20 vezes. Nossa, eu já ia fazer 3, ia falar, tá, deu cão, Mas então, isso é muito legal. Né? É uma serenidade, assim, dá uma inveja, né? E é até interessante, porque justamente pelo fato de eu ser super curioso, assim, eu até arrisco fazer umas coisas na cozinha e eu desisto muito rápido, que eu falo, meu Deus, vou desenhar, porque isso não é pra mim, sabe? Realmente dá pra entender o porquê que os caras são bons, sabe? Eles passam muito tempo fazendo aquilo e, tipo, é bem massa, bem massa. Mas aí o cara que cozinha bem não desenha, né? Tem cada um com a sua habilidade, né? Exatamente. Cada um com a sua aptidão, mas é legal experimentar, né? A gastronomia, cara, a Márcia aí, estamos falando de gastronomia, a Márcia também tem um blog, né? Eu sempre chamo ela aqui e dou as credenciais da Márcia pelo Adoro Home Office, né? Mas a Márcia tem o Meu Menu Urbano também, né, Márcia? Ah, que legal. Isso aí. Falar de comida, né? Não tem coisa melhor do que falar de comida. Pô, e gastronomia é uma coisa que eu acho que me ajuda muito na criatividade. E também precisa criatividade na coisa. A gente fica muito pensando que a criatividade é só na área aí da comunicação, da TI. Cara, qualquer lugar tu precisa de criatividade pra te destacar, né? Falando de gastronomia aí, pô, as coisas que o Alex Atala, por exemplo, faz, né? Pega ingredientes brasileiros e cria novos pratos e não sei o quê. E apresenta de uma maneira que ninguém usou antes, né? Ingredientes que ninguém usa, né? Uma doideira. Sim, isso é fascinante, cara, é fascinante. Uma vez eu tava lendo o livro do Steve Jobs, eu sou muito paga-pau do Steve Jobs, gosto pra caralho dele. Prefiro o Johnny Ive, mas... High five. E ele tava contando sobre aquela palestra que ele deu em Stanford, e ele tava falando de ligar os pontos e tudo mais. E logo depois ele fala sobre criatividade, né? Sobre o que é criatividade. E aí, eu não sei se eu peguei do livro ou se eu criei. Se eu criei, eu sou muito foda, cara. Mas eu tenho uma fala de impacto pra mim, que é, tipo, criatividade é ligar pontos, basicamente, cara. É você ver 1 milhão de referências e você conectar todas elas e criar algo novo a partir daquilo. Então pode ser, sei lá, eu assistindo um vídeo de culinária chinesa, japonesa, ou andando de bicicleta no parque, tudo isso depois, quando eu consigo conectar e criar um produto, um projeto, uma ilustração, ou até mesmo uma planilha legal do Excel, sabe? Isso já é criatividade. E eu acho que isso é uma parada muito inata do ser humano e que a gente vai afogando com o tempo, sabe? A gente acha que a gente não é criativo. Muita gente acha, né? Eu trampo de terno e gravata, não sou criativo. Você é criativo pra caralho, só não é criativo na área visual, na área da comunicação, entendeu? Boa, eu acho que é que a gente acaba criando um estereótipo, né, assim, das pessoas acharem que só é criativo quem desenha, quem ilustra, quem faz artes e tal, mas, pô, sei lá, o cara que cria um jeito mais fácil de resolver uma planilha todo dia, né? O cara já é criativo, o cara que fica pensando isso. Acho que é por isso que esse lance da curiosidade, acho que o Henrique mandou bem no começo, tem tudo a ver, sabe? Porque se a pessoa não é curiosa, se ela, cara, eu tô fazendo essa planilha aqui todo dia, a mesma coisa, e não me interessa fazer um pouco melhor, o cara talvez nunca vai ser criativo, mas é porque ele não se interessa por aquilo, né? Mas se ele se interessa, se ele tem curiosidade, acho que dá pra ser criativo em tudo. Tudo dá pra fazer melhor, dá pra ser criativo, dá pra achar um jeito mais fácil, mais legal de fazer, que dê menos trabalho. Acho que ser criativo passa por tudo isso, não só por trabalhar com visual, por escrever, essas coisas. É que na nossa área, a gente tem o estigma do talento, né? Você tem o dom. É verdade. E tipo, eu vivo falando isso pra todo mundo que fala, nossa, eu queria desenhar, mas não sei, você tem o dom. Eu falo, cara, eu não tenho dom, eu tenho anos de desenho, e aí... Eu acho que talvez o nosso dom, enquanto criativo, seja descobrir o que nos estimula a conectar esses pontos, sabe? A sermos criativos com mais frequência, talvez. Porque é só isso mesmo. Talvez não seja nenhuma questão de dom somente, sabe? Tipo, de ser criativo por natureza ou coisa do gênero. Mas nós encontramos uma forma de estar sempre estimulados, entendeu? Talvez na faculdade, talvez trabalhando mesmo, a gente precisa estar sempre rodeado de livros e conhecer coisas novas. Nós somos super flexíveis
flexíveis. Isso deixa a gente apto a ter mais facilidade com a criatividade, mas isso não quer dizer que seja algo exclusivo de quem é comunicador. Com certeza, cara. E tem essa questão que as pessoas, eu não sou criativo, não sei o quê. Eu me lembro quando eu falei pra um amigo que eu queria cursar publicidade e propaganda, né? Anos atrás, né? E ele falou, mas pra isso aí o cara precisa ser muito criativo. E eu me lembro que eu fiquei assim meio abalado, cara. Fiquei abalado. Eu devia ter o quê, né? Uns, 18, 17 anos. E eu fiquei meio abalado. Pois é, eu não sou criativo. E eu fiquei com aquilo, cara. Eu peguei um badge pra mim. Mas eu não sou criativo em outros meios, assim, né? Outros assuntos. Eu não sou criativo, não sei o quê. Até que um dia alguém chegou pra mim e falou, mas tu é criativo sim. Eu não sei o que eu tava inventando, né? E eu, peraí. Talvez seja verdade. Talvez eu seja criativo. E, cara, é uma coisa que é legal a gente comentar nesse podcast, porque pode ser que tem uma galera jovem que escuta o aparelho elétrico e daqui a pouco tá se julgando não criativo aí. E, cara, criatividade, eu pelo menos acredito que é uma coisa que tu pode exercitar e cada vez tu vai conseguir ligar mais os pontos aí que o Matheus falou, né? Então, com certeza. Fica a dica. E eu queria pegar um gancho ali do que a Márcia falou, antes tu mencionou o cara da planilha do Excel, Márcia, que ele de repente, a minha vida é essa planilha, eu não preciso alterar essa planilha, eu não quero alterar a planilha. Por mais que ele possa fazer isso, né? Talvez ele não queira. Sim. E talvez uma das coisas que mate a criatividade de uma pessoa, ou pelo menos que evite ela de crescer, ou que pode a criatividade do ser humano, que eu acho que todo ser humano é criativo, é o medo. Medo de errar, né? Ou medo da opinião dos outros, porque eu acho que a criatividade, ela sempre vem com um pouquinho de risco, né? É tu fazer um negócio que aquele negócio é inusitado, é uma coisa que ninguém fez antes, né? Ou pelo menos, né? Tava fora do pensamento de todo mundo, da visão, né? Então tem sempre um pouquinho de risco. Você vai sempre ser o alvo de críticas, você tem que estar preparado para essas críticas e para tentar tocar para frente, né? A tua ideia e etc. Independente de tudo isso. Eu acho que realmente o medo ele afoga muitas das nossas ideias, porque a gente tá muito preocupado com o que a galera vai falar em volta, de como que isso repercutir, se der errado, puta, tô fudido. Quis ser vanguardista e não deu muito certo, né? Então, esse é o preço de ser vanguardista. E eu acho, agora a gente falou disso, eu lembrei de um case, assim, eu continuei acompanhando as pessoas e acho que a forma como elas se comportaram talvez tenha sido muito legal, que foi, não que eu acho que eles sejam exemplos, tá? Mas, por exemplo, não sei se vocês lembram quando a Bel Pesce lançou uma hamburgueria. Vocês lembram? Claro. Que foi, foi ela, o cara do Masterchef, e o outro lá e tal, lançaram. Zebeléu. Deve ter achado que era Zebeléu, isso aí. Que era uma coisa genial, né? Muito criativa e tal. E eles lançaram e, deu errado a full, assim. A repercussão foi muito ruim. E os caras, eles fazem uma série de coisas, assim, né? Sem julgamento se é bom ou se é ruim, mas eles são pessoas que fazem um monte de coisa, botam um monte de coisa no ar e, se daí não deu certo, eles tiraram e cada um seguiu a sua vida como se nada tivesse acontecido, né? Todo mundo tá sujeito. Pode ser que não dê certo, mas tem como saber, né? Tem que tentar. E eu acho que isso é legal, você puxar isso, porque já entra numa outra parte do meu disclaimer, que é, cara, se alimente de boas referências, sabe? Talvez as referências que eles estavam pegando, tipo, poderia ser uma coisa genial você abrir uma hamburgueria do estilo que eles estavam querendo, é igual a todas que já existem hoje em dia, né, no mercado. A diferença é que as pessoas poderiam ajudar a erguer esses caras, né? Tipo, dar dinheiro pra milionário. Então, assim, cara, não foi legal, entendeu? Tipo, não ligou muito bem os pontos. Então... já é uma referência, né? Já é uma referência, isso. Então, se alimente de boas referências, sabe? Esteja sempre perto dessas coisas que vão construir algo novo a partir dali, né? Não só uma hamburgueria hipster paga por gente que não tem grana, sabe? Por vocês. Com certeza. E Matheus, já que tu tá falando disso, cara, como é que tu faz aonde que tu adquire os teus pontos pra poder ligar eles depois, assim? Passa um cardápio aí pra gente do que o cara pode fazer pra ser mais criativo. Pergunta bem simples, né? Nossa, super. Aqui, ó, peraí, vou ler aqui. Eu posso mandar por e-mail? Passa a cartilha aí, Matheus. Cara, isso é muito complicado, porque... principalmente na minha área, né? Eu vejo projetos no Behance e eu fico, caraca, que negócio incrível e tudo mais. E ok, pronto, é isso. E depois lá na frente esse projeto acaba me inspirando pra fazer alguma outra coisa, entendeu? Ou às vezes eu me induzo, vou ler sobre para construir tal coisa. Mas geralmente o que acontece, o mais comum é, sei lá, eu assisto muito televisão, eu vejo muito filme, gosto pra caralho de teatro, mas aqui em Campinas quase não tem, os que tem não são muito legais, então eu vejo
na internet mesmo. Eu adoro ler, amo ler. E não é ler, tipo, filosofia ou coisas super complexas. Não, é tipo, livro babaca e simples, sabe? Que você lê numa sentada. Eu gosto dessas coisas. E além de tudo isso que é super óbvio, né? Que todo mundo que é criativo faz, que é consumir conteúdo, eu também gosto bastante de ouvir música. Música pra caralho, assim, tipo, eu até fiz uma playlist da Thunder com as músicas que, tipo, que me trazem alguma coisa, sabe? Eu sento a bunda na cadeira, eu ouço aquela playlist e eu vou desenhar alguma coisa. Isso é bem massa. Isso são estímulos pra que eu possa criar, né? Era isso que você tava perguntando ou não? Sim, são pra ver aonde que tu adquire o teu repertório, né? Pra deixar de dica pro pessoal aí, porque é aquela questão da experiência, né? Adquirir novas experiências, né? Exatamente. E outra coisa, já tem ilustradores no mundo, né? Já tem gente fazendo o que eu faço no mundo. Eu posso olhar pra esses caras, criar os meus ícones e ver o que eles estão fazendo e seguir esses passos. Não tem problema nenhum em você fazer isso. E é uma forma criativa de você gerir tanto o teu projeto, tanto o teu nome, enfim, teu estilo, quanto o produto em si, o produto final. Então, por exemplo, como eu tava falando do Johnny Ive, que eu acabei de citar. Cara, eu acho sensacional o trampo dele, só que o cara constrói PC, sabe? Eu faço desenho no Instagram. É completamente diferente. Só que o lifestyle dele, as coisas que ele faz, as pessoas que ele segue, as referências que ele tem, são super inspiradoras pra mim, sabe? Por ter cuidado com cor, por exemplo, eu admiro isso muito nele, no trabalho dele. Eu pego muito de outras pessoas pra minha inspiração. Legal, cara, legal. Inspiração, né, é também da onde vem a criatividade, né, cara? Tem que se cercar de bons exemplos pra tu produzir coisas legais, né? Às vezes as pessoas acham que, não vou plagiar, né? Pô, isso aí que o Matheus tá fazendo, ele tá plagiando. Cara, é só buscar referência, não vai fazer um trabalho igual. Tu vai ali, tu te inspirar, que legal isso que ele tá fazendo. Eu posso pegar alguma coisa daqui e mudar, alterar, fazer alguma coisa com a minha cara, mas ainda tu sente, né, a inspiração. É que nem quando tu escuta um Nirvana, tu vê que tem alguma coisa de Ramones ali, sabe? Tu vê que é uma coisa, um rock meio sujo, mas tá com a cara do Nirvana, não tá com a cara do Ramones. Se tu pegar aí pela música, muita coisa foi inspirada em coisas passadas, né? Não é original, né? E eu acho que copiar faz parte do processo, só não divulgue como seu, né? Guarda pra você, deixa lá naquela gaveta de olha como eu era e olha como eu sou, sabe? Pra você, até mesmo no design, tem muito dessa discussão do plágio, né? Meu Deus, essa marca é plágio da outra e tudo mais, e não gera discussão. Na verdade, não gera discussão, né? É só um monte de gente tacando rato. Então, quando você está no começo, você está criando o teu feeling, você está criando o teu bloco de referências. Enfim, só não divulgar, tá tudo certo. Você pode copiar, você pode desenhar por cima, você pode fazer o que você quiser. Só não divulga como seu, né? Eu tenho um pensamento, assim, sobre isso. Às vezes eu fico pensando, é uma viagem, né? Que as coisas, elas são limitadas, sabe? Se eu vou fazer um desenho aqui, pode ser, que alguém, em algum outro lugar, pense a mesma coisa, sabe? Porque eu penso isso como referência em pessoas parecidas. Vocês já viram como existem pessoas parecidas no mundo? Tipo, Sim. você sai daqui, você vai, tipo, sei lá, pra outro país, e você olha e fala, nossa, aquele cara é igual meu amigo. Sabe? Eu fico pensando, acho que as pessoas, elas são meio limitadas. Então, é inevitável que isso vai acontecer. As coisas são parecidas, elas não são iguais, né? Sim, e aí vai de referências e tudo mais. Eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhum hater, assim, nesse nível. Mas eu já vi amigos meus, tipo, ilustradores, tendo o trampo deles esculhambados, assim, sabe? A galera cagando regra na internet, falando que o cara copiou e tudo mais. E aí entra aquela famosa frase, né? Seja criativo, crie você o seu. Como se não ser copie. criativo fosse, tipo, sabe? O ápice da coisa maravilhosa, sabe? O ápice do projeto perfeito, e não é, né? É uma ferramenta. A gente tá falando, tipo, plágio. Claro, é uma coisa ruim, né? A gente já viu um monte de marca, por exemplo, copiar desenho de ilustrador, usar em camiseta e tal, sem pagar direito aí, pô, não é disso que a gente tá falando, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas eu acho que, apesar de ser diferente, né, elas ainda compartilham daquela coisa da preguiça, sabe? De tentar criar algo daquilo, ou só ligar os pontos e tacar lá. Não é só ligar os pontos e tacar lá, é ligar e criar algo novo, entende? Criatividade e tal. Mas acho que faz parte, cara. A gente nunca mais... Eu acho que daqui pra frente só vai piorar, porque tem muito produto, muita produção, né, de conteúdo. Agora saiu essa nova série do Netflix, a Dark, e eu já vi uns 150 textos comparando Dark com Donnie Darko, com Stranger Things.
Things. Cara, tipo, caramba, sério. Cara, e também, é que também tem muita questão do repertório de cada um, da bagagem, né? Tô insistindo meio que na palavra repertório, porque eu acho que ela é essencial pra esse papo de criatividade. É fundamental. Mas é a bagagem cultural de cada um também, né, cara? Daqui a pouco a pessoa que só viu Stranger Things e vai... Eu não assisti Dark, né? Só pra deixar claro, não assisti ainda. E, tipo, viu só Stranger Things, vai dizer que Stranger Things é igual a Dark. De repente, eu não sei sobre o que eles estão avaliando que é parecido. Mas daqui a pouco, se o cara olhou ET, ele vai dizer, opa, né? Daqui a pouco o Dark é igual a ET. Não é igual a Stranger Things primeiro, né? Vem lá de trás a parada. Então tu vai criando mais bagagem, né? Eu lembro do It também aconteceu isso, né? Falaram que It copiou Stranger Things. Eu falei, cara, é completamente o oposto. E ainda, e os caras falaram, não, a gente pegou realmente essências de It pra trazer pra série. Sim, mas é porque, por exemplo, é uma série de referências, né? Exato. Como? Cara, nosso mundo tá muito chato. É uma série de referências. Falando sobre isso, eu não sei se vocês já chegaram a ver, tem um livro que é, tipo, bem bobinho, mas eu acho ele bem legal, que é aquele Hobby como um Artista. Eu quero ler esse daí. Incrível. Vocês já viram? É muito legal, bom. né? Porque o cara fala justamente sobre isso, assim, sobre como olhar pras coisas. Eu gosto eu tenho esse livro sempre meio à mão, assim, quando eu tô meio em bloqueios, assim, pensar, vou abrir aqui, vou ler um tópico pra ter, tipo, uma ideia e tal, assim, porque pelo menos faz você olhar pra... Ele mostra, né, bem isso, assim, como olhar pras coisas e daquilo, aproveitar a essência daquilo, não copiar, não é pra você fazer igual, é pra você ter o olhar. É isso que vai fazer você se diferenciar e ser mais criativo e ser melhor. É o quanto o teu olhar consegue captar aquela essência e colocar na tua mochilinha de bagagem, né? Acho que isso é fundamental. Sim, eu tenho um carinho especial por esse livro porque ele me trouxe um conforto que foi, cara, ninguém tá olhando pra você, sabe? Tipo, mesmo que você tenha 1 milhão de seguidores, cara, ninguém tá, meu Deus, o que o Matheus fez? Vamos ver cada detalhe e vamos julgar sobre. E mesmo se tem, não faça pra essas pessoas, faça pra você. Cara, é muito foda esse livro, aconselho a todos. É muito bom, é verdade. Tem um novo, eu ainda não li o novo. Eu tô louca pra ler. Ele tem um novo, mas eu ainda não li. Então, eu vi ele na livraria, passou reto. Tem um outro livro muito bom, que é não é nem um livro, foi apresentado por uma amiga minha, que é do Neil Gaiman. É uma palestra que ele fez chama Faça Boa Arte. E aí eles fizeram um livrinho, que é minúsculo, né? Eles pegaram o roteiro do cara e imprimiram e venderam a R$60. Eita. Basicamente isso. Mas é muito legal, cara. Esse livro me fez, tipo, acordar mesmo, tipo, falar, puta que pariu, eu tenho que só desenhar mesmo, e é isso aí. Porque o livro, ele basicamente conta de como que a vida dele virou de cabeça pra baixo quando ele se tocou que ele tem que fazer boa arte, né? E ele ensina alguns princípios, assim, tipo, de como fazer boa arte e como ser criativo, sabe? O que é ser criativo. É muito legal, cara. É muito massa. Leiam e assistam o vídeo. Eu acho legal frisar, Matheus, isso que tu tava falando antes do ninguém tá olhando pra você. Isso eu acho muito importante, cara. Porque eu tenho vários amigos que são criativos pra caralho, só que eles ficam com medo de assumir risco e lançar um projeto efetivamente e tal. Tu vê que o cara é genial no modo como ele escreve, sei lá, nos layouts que ele faz, na maneira como ele conecta as coisas e tal. E tu vê que é só o cara dar um passo ali e dar a cara pra bater. Só que por alguma razão ele se trava. E eu acho que muito é o lance do medo de assumir risco, medo de passar vergonha, medo de errar. Então, até voltando um pouco no ponto que a gente já deu uma pincelada mais antes. E isso é engraçado, porque, por exemplo, quando eu tava fazendo o aparelho elétrico também, eu ficava pensando muito, assim, mas o que meu ex-colega de trabalho vai pensar? Mas o que não sei o que vai pensar? Eu ficava com muito receio de botar o projeto no ar, assim. Essas pessoas estão se lixando, cara, sabe? Tipo, e essas pessoas às vezes não são o teu público, cara. Não são o público do teu projeto. E tu tá pensando que elas vão ficar te analisando. Elas nem estão ali pra ti. E é curioso como depois que o projeto entrou no ar e tal, veio algumas pessoas me parabenizar. Eu pensei, aquela pessoa lá nunca vai me dar um tapinha nas costas, dizer que eu fiz algo bacana, por exemplo. E aí, olha só que doideira, viu algum valor nisso aqui. Que curioso, sabe? Tu não pode te travar. As outras pessoas podem e tem que estar preparado pra levar tapa na cara, levar crítica, que é horrível lidar com crítica, eu acho péssimo, mas a gente que produz conteúdo, que tá sempre fazendo... Cara, faz parte Tem que aprender. Faz parte do negócio. Mas não seja tu a pessoa que vai travar o teu projeto. Deixa as outras pessoas virem e criticarem, mas não faz tu primeiro isso. Não faz tu, deixa o projeto crescer. Cara, muito massa. Muito massa que você falou, tipo, não seja você esse degrau, né? Tipo, porque se você botar isso na tua cabeça, fudeu, entendeu? E é engraçado como a gente sempre pensa em pessoas específicas, né? Assim, é bem isso que tu falou, às vezes tu vai criar uma coisa que tu pensa, nossa, o que será que aquela pessoa vai pensar sobre exatamente isso que eu tô fazendo, assim, a gente cria esses bloqueios.
Eu acho que, sabe uma coisa que é legal, assim, que me ajuda e que eu tento fazer, assim, quando eu vejo que a galera tem potencial, mas tá meio bloqueada, é ajudar, assim. Comigo, eu tento buscar pessoas que já fazem isso, assim, pessoas que já se expõem, sabe? Tipo, vou trocar uma ideia com quem já deu a cara pra bater e ver o que essa pessoa acha, tal, alguém que já tem um filtro menor, assim, sabe? E eu acho que funciona também pra quem, quer dizer, ao contrário, assim, a gente que já se expõe, assim, pode fazer esse papel de ajudar as pessoas a saírem, sabe? A falar, tipo, meu, faz isso, Com sabe? certeza. Cria, com certeza. faz, tipo, meu, faz um Instagram e posta o teu desenho, vai ser legal, começa a postar. Ah, meu, mas eu ainda não tenho um traço definido, eu ainda não tenho um estilo, tá, tudo bem, vai postando, entende? Vai dividindo, vai compartilhando, faz, velho. A gente que já fez alguma coisa, acho que tem essa missão, assim, de impulsionar as pessoas a fazerem, sabe? Porque eu acho que quanto mais gente fizer e acreditar no seu potencial, mais a gente tem uma chance de um futuro aí mais legal, de gente melhor, aquilo que a gente sempre fala, né? Então acho que cabe a gente também dar esse empurrãozinho, assim, quando a gente acha que dá pra dar. Ah, com certeza. Eu recebo direto mensagem no Instagram, no Facebook da Thunder, de gente falando, puta, gosto muito do trampo de vocês, queria trampar com ilustração. Tá, ilustra, entendeu? Tipo, talvez é isso que você precisa de alguém que fale pra você, vai lá e ilustra, e eu tento fazer o meu melhor quanto a isso. É muito difícil pegar pela mão, enfim, eu gostaria muito de poder, tipo, ajudar as pessoas e tudo mais, mas nosso tempo é muito corrido, sabe? Então, o que eu posso fazer é, tipo, incentivar mesmo, e eu fico muito feliz de ver que o meu trampo tá inspirando muita gente, assim como o trampo dos meus ícones me inspiraram, sabe? É muito legal isso, é quase como uma culinária oriental, entendeu? Vai passando de geração por geração. Que legal. Olha aí, ó, ligando pontos. Ó, ligando pontos. É isso aí. É isso aí, cara. Antes a Mari estava falando do vai fazendo, né? Vai fazendo o negócio. E é a questão de consertar a roda do carro com o carro andando, né? Não para, não fica esperando a condição ideal. Não acha que a primeira coisa que tu fazer vai ser um big sucesso ou então tu é um loser de merda, né? Não é assim, cara. O sucesso, né? O que eu acredito o sucesso é uma construção, não é um patamar. Ah, cheguei no sucesso agora. Não. Todas as pessoas que tu pode considerar hoje as pessoas bem-sucedidas, provavelmente elas ainda estão buscando alguma coisa. Então elas não chegaram, né? Exatamente. E, cara, eu acho que isso vai criando uma angústia na nossa geração de, tipo, puta, nós temos que ser perfeitos, temos que ter um emprego dos sonhos, temos que ser super felizes, como se a felicidade fosse o suprassumo da vida, entende? Não, calma, cara, vai devagar, entende? Antes de você se tornar, sei lá, um Romero Brito, se você quer ser um Romero Brito, cara, tem um caminho longuíssimo aí de artes ruins que você vai ter que fazer. Não que o Romero Brito continue fazendo artes ruins, mas você tem um caminho muito grande pra percorrer, entendeu? Você tem que entender isso. E tem um cara que tá lá na ponta, ele precisou percorrer por tudo isso, e ele ainda tá no caminho, sabe? Ele ainda tá andando. E, puta, quando você descobre isso, parece que vira uma chave, assim, na sua cabeça, sabe? Tipo, puta, meus ídolos ainda não chegaram lá. Porque não tem lá, entendeu? O lá não existe. Cada um... É óbvio. Ou a galera parava, né? Exatamente. Inventei o iPhone, pronto, parei, vou descansar, porque... Eu só queria fazer uma pincelada antes numa coisa que a Márcia falou também, a questão da desmotivação. A Márcia citou a questão do Instagram, de postar os seus desenhos. E uma coisa que dá pra lidar com a criatividade também, pra se manter motivado, é que tem muito essa questão o cara começa a se... eu tive uma ideia. Aí tu começa a pensar em tudo que não tá no lugar pra tu executar essa ideia, né? Então, tipo assim, eu tive essa ideia, mas hoje eu tô meio cansado, dormi mal a noite anterior. Mas eu não tenho Mac pra fazer isso aí. O Matheus tem Mac, o Matheus é que tem que ser ilustrador, eu não. Cara, e tu pode, na verdade, assumir uma atitude mais positiva em relação a isso, né? E pensar, eu não tenho Mac. Tá, mas eu tenho um computador normal que tem Windows e tal, não sei o quê. Posso fazer ali. Tem um lápis, né? Tipo, exato. Tem um lápis. Tem uma mão. Não dormi bem na última noite. Tá, cara, então tira uma power nap de 15 minutos e depois faz o que tem que fazer. Tenta buscar alternativas e caminhos. Não desiste. Não desiste na primeira, senão, cara. E acho que criatividade é muito isso, né? Porque esse que é o negócio da criatividade. Porque umas pessoas são mais criativas que outras. Porque talvez essas outras desistem muito fácil. Na primeira questão negativa já para. E outra coisa que eu aprendi com o tio Steve, novamente, mas eu tenho um amigo, que ele, quando eu comecei a Thunder, eu tava tipo, puta, porque eu quero fazer um puta estúdio que vai trabalhar com design, ilustração e dança do vento, sabe? E ele falou, cara, não, você é bom nesse tipo de ilustração, sabe? Tipo, foca nisso e vai.
vai com fé. E o Steve Jobs falava uma coisa que é muito foda, que é foco é dizer não para ótimas ideias, né? Que é isso, cara, é uma ótima ideia você virar um ilustrador que faz motion, que faz design, que faz 3D, que faz tudo, mas no final não faz nada, né? Tipo, e sempre vai estar frustrado. Então, um passo de cada vez, respirando, sabe? Tipo, se desenvolve, conversa com pessoas, procure boas referências, se encha dessas referências, e aí você começa a dar um norte pro teu trabalho, ou, sei lá, se você, não sei que faculdade eu vou fazer, tá, tenta trabalhar numa agência de graça, tenta ir num lugar que você admira, tenta conversar com as pessoas. Cara, eu era muito fã do trabalho do Ivan Mizanzuki, só que eu falava, mano, o Ivan Mizanzuki, super tipo, impossível ele me notar, sabe? Tipo, o cara é Deus. E não, sabe, eu chamei ele no Facebook, troquei uma conversa com ele ali, foi, tipo, super decisivo. Legal. Foi muito bom. Então, eu acho que as pessoas têm bastante medo disso, porque tem esses planos megalomaníacos, e aí se caem de um patamar muito grande, acabam arranjando um monte de desculpas, porque o seu plano é tão grande que você precisa ter uma puta de uma equipe, você precisa ter uma puta de uma logística, né? Então, tipo, vai devagar, respira, calma, ninguém vai salvar o mundo, sabe? Cara, isso nossa, genial esse toque aí, cara. Porque aqui no aparelho elétrico mesmo acontece. Henrique, tu tem que fazer conteúdo em vídeo, cara. Henrique, tu tem que postar todo dia um artigo imenso, Henrique. Não sei o que, tu tem que botar uns 2 podcasts por semana. Cara, tô lutando pra botar um podcast legal do caralho a cada 15 dias, tá? A hora que eu assumir essa bronca aí, que o negócio começar efetivamente a rolar, vou dar o outro passo. E é justamente isso aí que o Matheus falou. A gente às vezes quer abraçar o mundo, porque, cara, quem é criativo tá tendo ideia a todo tempo, cara. Eu já tive diversas ideias, às vezes eu tô pensando em site de música, gosto muito de música, sinto falta de me envolver mais com música, e tocar e ter banda, e queria ajudar as bandas independentes e tal. Só que eu penso, cara, não, tem o aparelho elétrico, vamos fazer isso aqui funcionar primeiro, né? Pra depois tentar abraçar outra coisa. E eu vejo muita gente nesse negócio. Não quer abrir mão de nenhuma ideia. Mas eu tive essa ideia, eu preciso executar, senão alguém vai executar. Só que, cara, teu dia tem 24 horas, velho. Não dá pra tu fazer todas as ideias que tu quer. Seleciona o que tu tá fazendo ali, ou que tu faz melhor, ou que tu já tá mais envolvido, já tá imerso naquela ideia, e continua, cara. Se tem uma coisa que eu aprendi agora ao longo dos meus 35 anos, cara, fica e insiste, cara. Fica e insiste. Não adianta ficar pulando de galho em galho. Não adianta ficar reconstruindo toda hora. Não dá. Eu sei que é muito difícil falar isso, eu já ouvi isso na minha vida inteira, que tenha um objetivo, né? É muito difícil ter um objetivo a longo prazo, porque no caminho desse objetivo de longo prazo tem pequenos outros objetivos. E aí você acaba se perdendo nesse mundo de coisas, né? E não chega no final, não faz porra nenhuma. Então, eu tenho dislexia, então é muito difícil continuar pensando a mesma coisa. É muito foda pra mim ter foco. Então, o que eu faço? Eu sempre lembro, qual é o meu objetivo com tal coisa? Eu já tive ideia de fazer 1 milhão de coisas. Quando eu sento, paro e penso e falo, qual é o meu objetivo de fazer, sei lá, um projeto de... Eu tocava violino quando eu era mais novo, né? Eu quero voltar a tocar música clássica. Qual é o meu objetivo disso hoje? Aonde que isso se encaixa na minha vida, sabe? Então, quando você começa a fazer essas indagações, mesmo que seja um pouco depressivo, a gente começa a cair mais na real e começar a focar nos projetos que realmente importam, assim, sabe? Naquilo que realmente que a gente consegue tocar, né? Que é possível. Então, é isso que você falou, Henrique, de você conseguir ter esse foco de estou fazendo um projeto, se eu catar outro vai virar uma puta de uma bagunça, não vou conseguir tocar os dois juntos, então vamos com um de cada vez, vamos dar esse... Posso fazer um advogado diabo aqui um pouquinho? Claro, por favor, é isso aí, que a gente gosta. Vai lá. Eu acho que tem coisas que a gente tem que manter em stand-by, sabe? Por exemplo, esse lance do violino pode ser um ótimo escape. Tipo, eu toco violão mal, entendeu? Mas, toda vez que eu não tenho... Cara, eu não consigo. Tô aqui sentada, preciso terminar uma pauta, eu não consigo fazer. Daí eu penso, vou pegar lá o violão, vou tocar, 20 minutos. Daí eu fico, toco um pouquinho, faço ali, tarará. Aí eu penso, agora deu. Vou de novo, pegar uma água, não sei o que, vamos de novo. Sabe, eu acho que essas coisas, sei lá, às vezes a pessoa pode dar uma volta, vai no mercado, eu às vezes vou no mercado também. Mas acho que essas pequenas fugas, assim, dão uma aliviada na mente, assim, especialmente quando a gente tá com muita pressão de produzir. Eu acho que essa coisinha extra, assim, extra trabalho, não que seja um objetivo, claro. Eu não vou perder 5 horas
horas do meu dia tocando violão, porque não adianta, não é o que eu quero fazer, não vou viver disso, né? Mas, de repente, fazer uma aula por semana, tal, assim, é uma coisa que dá aquele desanuviado, assim, o refresh, né? Não, eu concordo também, porque daí vem a tua criatividade de viver experiências, mas tu não tá focando, né? Tu não tá botando todos os teus esforços no violão e no Adoro Home Office e no meu menu urbano. Já tá abrindo muito leque, né? Não, mas são experiências que tu tem que viver, eu concordo contigo. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho um problema de que tudo que eu fazia, hoje eu já sou mais calmo, mas tudo que eu aprendia de novo, ou fazia de novo, pra mim tinha que ser um projeto, entende? Então, tipo, vou tocar violino, eu tenho que tocar violino na orquestra, entende? Então, isso, eu concordo plenamente com você, a gente tem que experienciar várias coisas. Puta, eu, por exemplo, com esse negócio de fazer sushi, eu desisto muito fácil, né? Porque eu trampo, né? Eu não vou conseguir cortar daquele jeito e tal. Mas quando eu vou mexer com isso, eu sei que eu não vou virar um sushi man, entendeu? Eu sei que é just for fun. Então a coisa rola, eu insisto e tudo mais, né? O problema é quando você pega isso e fala, não, você é um sushi man designer, entendeu? Coisa do gênero. Porque aí, calma, né? Vamos tentar focar de novo aqui. É difícil botar 100% em tudo, né? Não tem, tu vai ter que te dividir, né? E aí, às vezes, se tu te divide demais, tu não faz nada direito. Aí tu é um cientista de projetos inacabados, né? E é engraçado isso, Matheus, que tu falou de que... Cara, eu tenho muito essa ideia, assim. Não, se eu vou fazer isso aqui, não é pra brincadeira. É pra arrebentar a boca do balão, usando uma expressão bem nova, né? Gente, mas daí tá louco! E aí, mas aí que tá, cara. Eu não sei de onde que vem isso, se sei lá, não sei, cara. Mas agora já mais macaco velho, eu penso, cara, para, Henrique, faz só por brincadeira, faz só pra se divertir, sabe? Então, e isso com certeza é importantíssimo, né? Não dá pra levar tudo a ferro e fogo, né? Mas é legal isso, né? Assim, porque olha como as pessoas são diferentes. Tipo, eu adoro saber as coisas por cima, sabe? Tipo, eu já sei. Eu sei lá, no final do ano eu entrei numa onda de criptomoedas. Vou começar a ler tudo agora, tal. Daí entendi o básico. Eu pensei, já sei médio aqui, tá bom, Sim. vou pra próxima, entendeu? Um oceano raso, esse é meu objetivo. Fico por dentro, assim, daí deu, já cansei. Mas eu também sou assim, Márcia. Só que se eu vou fazer alguma coisa nova, assim, eu não quero que fique parecendo que tudo o que eu tô recomendando pra galera que assim, não, só faz aquilo lá porque tu vai, né? Não é isso que eu tô dizendo. Eu comecei o podcast dizendo que tem que criar repertório. E se for assim, a galera vai ficar biruta, né? Não vai entender nada, né? Mas, cria ou não cria, né? Mas assim, por exemplo, não. Se eu vou fazer um blog, cara, eu não vou fazer um blog básico que tu pega um template pronto, não sei o quê. Eu vou tentar dar um pouquinho de excelência naquilo, levar pra um outro nível que não é o que todo mundo faz, sabe? Eu vou tentar, mas peraí, todo mundo faz isso, e por que não dá certo? Talvez seja o layout, talvez seja o programador, talvez seja o teor do conteúdo, eu vou tentar entender. Um pouco, né? Mas isso que tu falou de que nem o negócio dos Bitcoin também, de Bitcoin, criptomoeda e tal, eu vou lá, às vezes assisto um documentário e tal, e entendi o básico, né? Agora não me convide pra falar. Pensando, não me convide pra falar de um podcast sobre Bitcoin que eu vou me perder, com certeza eu vou me envergonhar, né? Mas isso que tu falou, claro. Matheus, eu uso essa expressão também, assim, que eu sou tipo um oceano, né? Um oceano com um palmo de profundidade, né? O cara saca um monte de coisa, mas com profundidade só algumas, né? Não é tudo. E, cara, eu acho que isso é um ótimo veículo para nos tornarmos mais criativos. Talvez seja uma dica boa. Seja um oceano raso, porque quando você encontrar uma pessoa que é profunda em determinado assunto, você vai conseguir pelo menos startar esse assunto, sabe? Se envolver, e aquilo pode te influenciar. Eu tenho um amigo que ele curte essa parada de criptomoedas aí, e dinheiros de internet que não existem. E eu gosto muito de conversar com ele, porque ele tá falando outra língua pra mim, cara. Ele fala uns termos lá, umas coisas muito loucas, e eu fico, caralho, existe isso? Eu adoro conversar com pessoas que falam coisas que eu fico, sério? Sério mesmo? Descubro coisas, isso é muito legal, cara. Influencia verdade. bastante, a gente senta pra trabalhar, e não influenciar no tipo, vou pensar no que ele falou, mas eu acho que isso exercita a nossa mente pra estar sempre flexível, entende? E sempre recebendo coisas novas e tudo mais, isso é legal pra caralho. Cara, eu sou bem assim, esse negócio de conversar com pessoas também, né, é uma coisa, tem algumas situações em que eu não me sinto muito à vontade pra conversar com as pessoas, às vezes, por exemplo, eu vou daqui, esses dias eu peguei um ônibus, fui daqui até
até Capão da Canoa, fiquei 2 horas no ônibus. Capão da Canoa é uma praia aqui no litoral, pra quem não sabe. E fiquei 2 horas ali e eu não puxei papo com a pessoa que tava do lado. Mas, cara, quando eu entro num Uber, eu sempre converso com o motora, cara. Sempre. Sempre começa, e aí? E como é que tá o Uber? Tá legal? Não sei o que. E eu deixo o cara falar. E taxista é assim, ó, tu só dá deixa e os caras vão, né? E aí tu fica ouvindo a história do cara e tal. Pô, cara, teve uma vez que o cara me contou que tinha brigado com a mulher, os filhos estavam longe, que ele não... É muito engraçado. E tu pega o repertório do cara, né? Tu vê o que ele tá sentindo. Pô, olha só que situação que o cara tá, né? O cara tá trabalhando e tal. E tudo isso vai criando repertório, cara. É conversar com as pessoas, com o porteiro, de vez em quando, para ali. Conversa com todo mundo que tu tiver oportunidade de conversar, cara. Conversa, porque sempre vai vir uma perspectiva diferente da vida, né? Porque a gente fica limitado muito na nossa vida, né? Outra coisa que é básica também, assim, que eu acho legal é, cara, começa a andar muito sempre pelas mesmas ruas. Cara, hoje eu não vou por essa rua aqui, eu vou pela outra. Eu troco, assim. Isso é muito legal. E aí tu descobre um lugar diferente, tu vê um prédio foi pintado que não tinha antes, tu olha, cara, caralho, mas que cor estranha que pintaram aqui. Mas por que pintaram dessa cor? Tu começa a tentar entender como que o cara que tomou aquela atitude, por que ele chegou naquela conclusão, né? Começa essa pira aí na cabeça do cara, né? Eu gosto muito de procurar ruas que eu nunca passei. E sempre rola, né? Assim, mesmo morando na mesma cidade, assim, de repente eu passo lugar e falo, nossa, eu gosto de frisar, assim, eu nunca passei por essa rua. E mas daí... descoberta, né? Tipo, e daí tu olha com aquele olhar de turista, assim, sabe? Tipo, olha, cara, uma rua nova na minha cidade, onde eu moro. Que louco. Aqui em Campinas tem um prédio que se chama Palácio dos Azulejos, né? Eu sempre ouvi esse nome, minha avó falava e tudo mais, e era no centro de Campinas. Eu estudava no centro de Campinas e nunca tinha visto esse dito cujo de Palácio dos Azulejos. Um dia eu entrei errado na rua e de repente, cara, é um dos prédios mais lindos de Campinas, só que ele fica escondido, tipo, tem prédios altos em volta, então quase que não dá pra ver. Você tem que estar perto dele, né? E aí eu descobri que dentro dele é um museu, cara. Tipo, é incrível. Que legal. Essas descobertas. Muito massa. Mas vamos pegar um pouco mais o negócio da criatividade na prática, assim, que tem gente que diz que a criatividade floresce na pressão, né? Quando o cara trabalhava em agência de propaganda, não, é pra ontem essa campanha, se não virar a noite pra entregar essa campanha. E tinha gente que curtia, né? Gente que é meio MacGyver, assim, eu vou resolver com o que eu tenho aqui. E só vai, né? Segura na mão de Deus ali e vai, né? Cara, e eu já prefiro ter tempo, né? Eu, particularmente, prefiro ter tempo. Só que eu também não posso ter todo o tempo do mundo, né? Assim como não posso ter todas as possibilidades do mundo, né? Mais ou menos nessa praia aí teve um amigo uma vez que falou assim pra mim, cara, eu tô com um job aqui na agência e é a primeira vez que eu pego um job que não tem budget, eu posso inventar o que eu quiser pros caras. E eu não sei o que fazer. Que difícil, né? Óbvio. Cara, e é o sonho de muito publicitário, né? Muito diretor de arte e tal, pegar um que não tem budget, porque tu pode inventar o que tu quiser, né? Porque o problema é sempre verba, né? Não, a verba não tem verba, não sei o quê, pouca verba, não dá pra pirar tanto, não sei o quê. Mas aí, Matheus, perguntando primeiro pra ti, cara, tu acha que a pressão favorece a criatividade? Cara, depende, viu? É muito complicado, porque assim, na Thunder eu recebo muito... 90% dos clientes que vêm atrás da Thunder, eles falam, cria aí. Tipo, eu quero comunicar tal coisa, agora você fala o que você quiser. Te vira. Puta, isso é muito difícil, porque eu falo, cara, vamos fazer um briefing pra ter um norte e tudo mais, né? Então, assim, eu trabalho meio a meio, sabe? Eu trabalho muito bem sob pressão, trabalho rápido sob pressão, e quando não tem pressão eu sou mais tranquilo, assim. Eu acabo deixando o negócio levar por mais tempo. Quase atrasar às vezes, viu? Eu acho que ele não sabe muito bem disso, né, Henrique? Olha, mas eu trabalho bem sob pressão, eu acho que, sei lá, acaba florescendo algumas coisas, eu começo a ouvir uns hard rocks, assim, e tal, enfim, isso acaba me ajudando bastante. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem mais tempo, você pode ter mais cuidado com o produto, enfim, sei lá, o tempo eu acho que é mais na hora da produção mesmo, né? Tipo, pra ter a ideia sob pressão, eu acho que é melhor até. Mas pra produzir... Se a escola do Steve Jobs aí é fanboy, daí não dá, né? É pressão, a galera gosta de sofrer. Steve Jobs que chegava com os prazos, né? Só contextualizando pra quem não conhece, né? Se é que alguém não conhece a história, né? Steve Jobs adora. Como é que é o campo de distorção da realidade, né? Um negócio assim que falava, né? Que ele chegava, cara... Eu acho que foi o primeiro projeto que ele fez com o... Como é que é o nome do... O outro é o Steve... Steve Wozniak. Wozniak, é. Chegou no Wozniak e falou
falou assim, o Wozniak pediu um prazo, né, que ele tinha que fazer lá... Era um jogo, não era, que ele tinha? E o Wozniak pediu assim, tipo, uma semana pra fazer. Cara, tu tem que fazer em 2 dias, velho. Senão não tem como. E o cara fez em 2 dias. Era uma parada assim, né, Matheus? Sim, sim. É interessante isso, porque o Steve Jobs, ele tinha muito desse disclaimer de mudar o mundo, né? Então tudo que você ia fazer com ele te convencia que você ia mudar o mundo com isso, né? Na real, ele tava mudando e você só tava ali, entendeu? Mas eu acho legal, porque e ao mesmo tempo você tem criativos que fazem o oposto, entende? Do tipo, cara, eu vou deixar o ambiente mais flexível pra você poder trabalhar do jeito que você quiser, desde que você me entregue, entendeu? E funciona. Então, eu acho que a criatividade, ela é super plástica, assim, muda de pessoa para pessoa. Como eu disse, ela é uma ferramenta, né? Então, você tem que encontrar o teu gancho aí, o que te estimula. Talvez o que te estimule seja andar de hoverboard. É hoverboard que fala? Cara, eu acho aquilo sensacional. Eu vejo no off, assim, eu fico, meu, incrível, parabéns, você consegue andar disso. É um skate na difícil. água. Ah, esse aqui é o skate na água. Eu ia te perguntar o que é, não tô ligado. Então, eu acho sensacional, deve ser dificílimo andar naquilo. Talvez isso te estimule. Pra mim é, sei lá, tomar um chá, ver televisão. Então, são ritmos diferentes, né? Eu não sei se algumas pessoas trabalhariam sob pressão na hora de encontrar uma ideia bacana pra solucionar um problema, sob pressão, mas na hora da execução precisa de mais tempo. Ou o contrário, precisa de muito tempo pra encontrar uma solução pro problema. E a execução é muito mais rápida, entendeu? Tem uma frase do Thomas Edison, né? Que é: a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Né? Ele É verdade. Eu gosto dessa frase, eu acho que é justo, sabe? Porque a ideia, às vezes, ela é muito rápida, né? É assim, 1 segundo você, tipo, tive essa ideia. Mas você pode deixar ela tosca, ou você pode, vou perder umas horas aqui e tal, e fazer ela ficar super legal, né? Sim. Acho que isso que faz diferença na qualidade do trabalho e de como as pessoas percebem a tua entrega. Ser só criativo, ter só ali as ideias e entregar de qualquer jeito, acho que não faz sentido, né? Eu não gosto de trabalhar sob pressão, eu acho tenso. Mas eu preciso de deadline, sabe? Uhum. Eu às vezes também. vou pra reunião com o cliente, assim, e ele me fala, tipo, eu quero fazer tal coisa. E não é pra agora. Eu penso, tudo bem, eu vou colocar na minha agenda, porque eu posso fazer daqui a 15 dias. Uhum. E aí, mas uma coisa boa é que, nesse tempo, assim, aquilo tá ali, sabe? Tá na nuvem. Então, eu tenho que resolver aquela coisa de algum jeito. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu fico, sei lá, 15 dias com ela, assim, sabe, revirando ali, pensando, às vezes vou tomar banho, penso naquilo. É como se tivesse assim, tenho que fazer. E aí, quando eu chego no dia que é a data aquela de fazer, eu sento e, vou organizar aqui, aí acaba sendo simples, sabe? Você organiza aqui um pensamento, outro, já resolveu, entendeu? Mas porque, na verdade, tipo, teve 15 dias pra ficar pensando, pra ficar de maturação, organizando, assim, de maturação para as coisas, Tem uma coisa que eu acho que vale a gente falar, assim, que é que não dá pra ser 100% do tempo criativo. Genial, sabe? Tem vezes, meu, que, assim... Feijão com arroz vai bem, né? Eu tenho que entregar, entendeu? Eu faço bastante conteúdo de redes sociais e tal, pra cliente, pra blog e tal. E assim, não é, você entrega, sei lá, 50 textos pro cara. Não vai ser os 50 incríveis, sabe? Eu fico feliz, às vezes eu fico orgulhoso, tipo, esse daqui, esse daqui foi demais, sabe? Tive essa sacada, mas os outros têm que entregar, porque entendeu? Se todos forem incríveis, tipo, nenhum é incrível. Nossa, é um gênio, entendeu? Acaba sendo, bom, beleza, o esse, né? Então, às vezes as pessoas também ficam muito em cima, assim, feito é melhor que perfeito, né? Então, tipo, entrega. Algum sempre vai ser melhor, você vai sempre ter um que você vai gostar mais. Trabalhando com isso todo dia, tipo, tem que entregar, né? Foi engraçado isso, porque eu dei uma tweetada esses dias até, não faz muito tempo. Foi, acho que 1 mês atrás, mais ou menos, que eu tuitei ali pelo aparelho. Como é que foi? Era tipo assim, gente, não precisa ser 100% do tempo genial. Às vezes o feijão com arroz resolve, não sei o quê. E aí teve uma galera que começou a marcar os seus colegas, assim, ou amigos, enfim, sócios. Fulano. Tipo, olha aí, ó. Aí o cara, é verdade. Mas pra mim é tão difícil pensar assim. E é mais ou menos aquele negócio que a gente tava falando um pouco antes, né? Genial, que é tipo assim, não, o Henricão não consegue ali, né? Tipo, fazer um arroz normal. Ele vai olhar no YouTube um arroz à grega pra sofisticar o arroz. Cara, só faz um arroz pra comer com ovo frito e deu, velho, né? Não vamos se estressar. Sim, é só um almoço, é terça-feira, tipo, terça-feira.
Não é sábado. Então, isso chama-se gerenciamento de trabalho? Influências, né? Ah. Porque assim, você vai olhar no portfólio de alguém que você admira, ou você vai, enfim, ver um filme, cara, você tá vendo o supra-sumo do trabalho da pessoa, sabe? Você não vê... Eu ouvi o último podcast que vocês falaram sobre ilustração, e que um dos dois participantes falaram que por trás de uma ilustração tem, sei lá, 1 milhão de ilustrações feias, né? Você tem que fazer muito desenho feio pra chegar num bonito. e tipo, você não precisa acertar sempre, entende? E não precisa mostrar os feios também, né? É isso aí. Mas tem acho que principalmente quando o cara tá em início de carreira, tem um negócio de se provar muito, né? Não, eu preciso me provar, né? E ainda mais se tu tá no mercado de trabalho, né? Tu tá numa agência pequena, de repente tu tá sonhando, todo mundo fica dizendo que o legal é trabalhar numa agência grande, né? Ou, sei lá, num escritório de design grande, ou no escritório de arquitetura grande, ou sei lá, numa, né? Enfim, uma empresa grande. E aí o cara sempre fica nisso. Não, eu tenho que dar agora uma tacada de ouro pra que as pessoas percebam que eu sou foda, e aí assim eu vou subir vou ganhar mais reconhecimento. Então a gente fica muito nessa, né? Só que às vezes, cara, pra tu dar essa tacada de ouro, tu precisa dar umas tacadas furreca várias vezes, né? Porque às vezes a ideia genial vem do processo, né? Sim! É esse que é o lance, né? Vem do processo, tem que entrar no processo, né? Voltando àquela parada que a Márcia disse, pega um Instagramzinho ali, bota tuas artes de vez em quando, vai fazendo, vai melhorando. E isso é inclusive até legal, tipo, pra tu depois no futuro, passou 3 anos, cara, tu volta lá e olha a tua primeira ilustração. Bah, olha como tipo, eu faço isso com os podcasts do Aparelho Elétrico, morrendo de vergonha, cara. Eu vou lá no primeiro podcast do Aparelho Elétrico e eu olho, caralho, que jeito que eu tô falando, olha isso, meu Deus, tudo errado, não tem corte, não tem vinheta, não tem nada. Mas, cara, é o processo. Daí eu olho esse último, provavelmente esse agora do Aditivando a Criatividade, eu vou olhar e vou pensar, caralho, que orgulho, eu evoluí. Então tu também tem um marco legal, da tua evolução. Eu até tava conversando sobre isso com uma galera, que eu vejo algumas ilustrações minhas, tipo, de 2 anos atrás, e eu falo, caralho, tá muito parecido com o trabalho do Bros Mind, por exemplo, que é uma puta referência pra mim. E hoje nós somos, tipo, muito diferentes, até de temática, tom de voz, cores e etc, né? E é muito legal porque você vê a sua evolução enquanto profissional, sabe? Vê a evolução do teu trampo. Às vezes não precisa nem ser um trampo, sabe? Pode começar só como eu tô aqui trampando nessa agência e não vem marca pra eu fazer, mas eu quero trabalhar com marca. Comece desenhando marca, sabe? Tipo, não precisa ser incrível e disruptivo, entende? Desde que você já tenha estado. Essa que era a minha tweetada, cara. Gente, não precisa ser sempre disruptivo. Pode ser meia boca de vez em quando. Era disruptiva que era a palavra, cara. Era isso aí. É que disruptivo eu acho que trouxe um peso, assim, né? As pessoas, tipo, o tempo inteiro. Meu Deus, eu preciso, sabe, tomar uma água de um jeito disruptivo. Tipo, não! Só toma essa água. Toma essa água logo, pô. Você acaba... Toma rápido, né? Vamos ser eficiente. Exato. Esse negócio de disruptivo acho que começou com as startups lá no Vale do Silício e tal, né? A startup disruptiva, né? O Uber, né? É uma startup disruptiva, porque tava ali com tudo na mão e ninguém se deu conta e veio com um negócio totalmente, caralho, olha isso, né, cara? Por que a gente não pega os carros das pessoas comuns, né? E Airbnb também, claro, né? E começa a quebrar um monte de outros players do mercado, né? Mas e aí isso chega na propaganda e os caras, caralho, né? Tem que ser disruptivo, uma agência disruptiva, um design disruptivo. Exato. Cara, não que não seja legal, né? Todas essas ideias aí foram geniais e, bom, as pessoas olharam para um lugar que ninguém tava olhando e, claro, todo mundo que acho que trabalha minimamente, assim, com criatividade, espera um dia olhar para um lugar que ninguém olhou e ter uma super ideia, né? Sei lá, eu queria, mas não dá para tudo ser assim, porque aí tu não vai pra frente, né? Você acaba não aproveitando o caminho, né? É sempre essa busca por encontrar a ideia brilhante e disruptiva que a gente acaba não vendo o resto que tá em volta, sabe? O que leva a gente até lá. Eu duvido muito que os caras do Uber deitaram na cama assim e falaram, puta, vamos construir o Uber, entende? Eu acho que até chegar na ideia claro. Foi um caminho, entende? Eu acho que a gente tem que aproveitar o caminho. Cara, isso que tu falou da questão do Uber, né? Provavelmente nem era a primeira ideia deles, né? Eu acabei de terminar de ler, eu li há pouco tempo A Eclosão do Twitter, né? Um livro muito legal que conta a história do Twitter, né? E, na verdade, o Twitter começou com os caras querendo criar
criar uma startup de podcasts. Caramba! Eles que era pra podcast, pra tu embedar podcast, e era tipo uma ferramenta pra... Como é que era o nome? Era Odeon, alguma coisa assim. E aí, cara, no meio do caminho surgiu essa ideia, eles viram que não tava engrenando muito, e aí os funcionários saíam juntos, bebiam, não sei o que, conviviam, e às vezes eles ficavam assim, depois de balada e tal, ficavam conversando no carro e tal, tomando uma ceva, e cara, essa ideia é legal. E aí surgiu um negócio do Twitter, tá, então vai levando como um projetinho paralelo aí, vamos ver o que a gente faz, porque a ódio não tá bombando aí, né? Os acionistas estavam de cara, que não tava com perspectiva nenhuma de eles reverterem a grana que eles botaram. E aí começou a aparecer o Twitter e, cara, foi bombando, assim, bombou. Mas imagina se os caras tivessem, né, parado pra pensar assim, né, pois é, né, eu quero ter uma ideia super genial, talvez o negócio não viria. Ideia! Eu acho que desse nosso papo, o que a gente tá dizendo é assim, ó, não tem que ser ou tudo ou nada. Cara, faz ali, não é 100% ou zero, né? Faz ali 50%, cara. Faz daqui a pouco 65% e daqui a pouco a parada genial surge dali do meio do caminho, cara. Surge da jornada, né? Eu lembro que quando eu fui pro SXSW, assim, foi tipo evento da vida, né? Teve a palestra de um dos caras do Twitter, acho que foi o Beanstone. E tipo, ele é o que saiu, né? E ele saiu do Twitter e ele fez, cara, e continuou fazendo coisa, entendeu? E as outras coisas que ele fez não deu certo. Tipo, ele criou outra rede, ele criou, e fez de novo, e foi lá no SXSW de novo, e lançou lá de novo e não deu certo. Não era o Evan Williams, o que criou o Medium agora e tal? Cara, não sei, agora não lembro o nome dele. Mas enfim, era o que saiu do Twitter. E aí ele fez outras coisas, ele lançou uma outra rede social e tipo, velho, nada a ver, sabe? Não pegou, então. Não é porque tu fez uma coisa genial que tu vai fazer todas, não vai. Mas esse é o problema do sentimento de precisamos mudar o mundo, sabe? De, cara, não, ninguém muda o mundo, sabe? É devagar, é um passo de cada vez. E outra coisa, eu acho que vai muito da nossa perspectiva do que é dar certo e do que é dar errado, sabe? Não é... Claro! Pros meus pais, eles me veem desenhando, eles falam, caralho, tá ganhando dinheiro fazendo desenho, porra, deu certo. Que bom, né? Mas talvez, sei lá, pro meu tio, que ganha 10 conto por mês, porra, você tá fazendo desenho, vai vender casa, entendeu? Eu não sei se tem uma fórmula pra isso, porque as pessoas são muito diferentes, e aí a gente acaba jogando todas as nossas ansiedades em cima disso, e a gente desiste muito fácil por causa dessas ansiedades, entendeu? Só voltando, eu dei um Google rapidinho, é o Beanstone. É o Beanstone mesmo. É o Beanstone, ele fez o Medium, e daí ele saiu também do Medium, acho, e ele fez outra coisa, então, tipo, o cara tem coisas que deram certo, coisas que não deram, mas ele segue, né? Então, é o processo. Ele não fez uma coisa só. E que massa dele colocar... É massa dele abrir o spotlight dele e não deixar só nas coisas que deram certo, sabe? Isso mostra que ele é um ser humano de verdade, sabe? Porra, a gente Exatamente. Erra. Com certeza. Porque a gente tem muito esse estigma, né? De não, porra, os caras fodas não erram, né? Nossa, tudo que o cara faz dá certo. Não ele não teve, tipo, uma ideia só genial, né? Ele teve um monte de ideia, algumas foram legais, outras não. Inclusive no empreendedorismo. Tudo bem, né? Tudo bem, aí que tá. Inclusive no empreendedorismo os caras falam muito assim, né? Pegando por essa veia de startup, aí os caras, erra e erra rápido. Não fica muito, vou demorar pra lançar meu produto, vou não sei o quê. Cara, quando vê tu ficou... Esses dias eu bati um papo com um brother e o cara falou, cara, eu fiquei 3 anos desenvolvendo um negócio, quando eu lancei eu vi que tava tudo errado, não deu certo. E era uma ferramenta robusta, tudo muito programado, tudo lindo, assim, experiência do usuário lindo, só que ninguém queria usar, porque o mote da coisa tava errada, sabe? Então, cara, 3 anos, imagina indo pelo ralo. Então, se vai errar, erra rápido, né? É outro bordão que tem aí, que é bem conhecido no empreendedorismo. Sim, porque o nosso tempo, a única coisa limitada que a gente tem é o tempo, e é impossível pegar de volta. Então, porra, gasta seu tempo, então, com coisas, primeiro, que te dão prazer, que você gosta de fazer, que tem um foco, que tem um objetivo, não precisa ser um objetivo de salvar o mundo novamente, sabe? E não se prenda muitas coisas, sabe? Tipo, porra, você viu que não deu certo, ok, move on, sabe? É muito difícil, é fácil falar isso, mas é muito, muito difícil a gente olhar e falar, puta, demorei anos pra criar essa empresa XYZ, ou pra chegar nesse projeto XYZ, e vou ter que parar tudo, sabe? E abandonar tudo. Só não se apegue, sabe? Tem uma coisa que acontece muito também, e que as pessoas pegam ranço, né? Startup, errar rápido. Eu vejo, assim, as pessoas acabam achando que, bom, então só posso errar rápido. Eu só posso criar uma startup. Tipo, não, é uma possibilidade.
você também não precisa seguir tudo isso. Mas, veja, temos um exemplo. O cara demorou 3 anos pra colocar o negócio na rua. Você pode fazer assim, né? Ninguém tá falando que você não pode. Mas, bom, pode ser que dê errado ali na frente, né? Não precisa ficar, porque eu vejo muita gente com ranço, sabe? Tipo, startup, essa lenga-lenga. Então dá pra filtrar, né? Não precisa usar tudo que... Que na verdade, no fundo, quem toma a decisão é tu, né? Eu acho essas coisas muito válidas, sabe? Claro, até volta e meia aí aparecem esses grandes coaches motivacionais e essas grandes figuras aí do empreendedorismo online e tal. E tem um puta ranço, né, com esses caras. Eu volta e meia paro pra ver eles. Só que tem coisas que eles dizem que é legal e tem coisas que é muito apelativa. As coisas que são apelativas, eu deixo de lado. Não, isso aqui é besteira. Mas isso aqui que ele falou, esse tantinho aqui, posso pesquisar mais sobre isso pra ver o que quer dizer. A maior parte das pessoas, tirando extremistas, elas são, na verdade, um jardim florido com alguns sacos de lixo, entendeu? Olha aí, ó, que bonito. Olha que visão positiva. Porque, por exemplo, eu não gosto muito do cara do meusucesso.com, mas ele tem umas sacadas muito legais, sabe? Tem, eu gosto de Flávio Augusto, né? Isso. E eu não vou com a cara dele. Eu acho que ele fala umas coisas que pra mim, tá bom, não funcionam comigo. Funcionou com ele, talvez funcione pro cara lá, XYZ, mas comigo não funciona. Então, eu tento tirar esses lixos da frente e tento, sabe, ficar só no jardinzinho ali de boas, porque, puta, a gente aproveita o mundo muito mais, sabe, do que, enfim, ficar ouvindo esse monte de groselha e processando. Tem um blog aí que os caras estão fazendo uns vídeos onde eles entrevistam motion designers, desculpa. E, cara, tem uns caras que tem um trampo incrível, só que na hora de falar, fala várias merdas, sabe? E aí, puta, eu não vou cagar pro cara porque ele falou várias merdas. Eu vou focar no que me inspira dele, que é o trabalho e ponto, entendeu? Eu uso isso, eu acho que minha vida fica mais leve, assim. Tolerância, tem que tolerar, né? A gente provavelmente aqui vai dar vários escorregões também, né? Produzindo podcast, falando a beça, com certeza alguma coisa vai ser groselha pra alguém que tá ouvindo, né? Mas, por favor, não pare de ouvir os podcasts. Tem coisa boa que a gente fala também. Tem coisa boa, tira o que a gente falou de bom, Mas eu acho que assim, pessoal, vamos falar um pouco de criatividade aplicada ao trabalho, né? Antes o Matheus até falou alguma coisa de processo, eu coloquei na roda aquela questão da pressão e tal. Eu queria conhecer um pouco do processo de vocês criativo, assim, porque, por exemplo, pra mim, quando eu vou criar um artigo para aparelho elétrico, um conteúdo novo, eu tenho uma ferramenta que chama FreeMind, se eu não me engano é esse o nome, que é um mapa da mente, né? Que aí tu coloca ali no centro, por exemplo, eu coloco o título do artigo no centro e eu vou criando várias ramificações daquilo ali com pedaços que eu quero abordar naquele assunto. E aí depois eu organizo tudo. Eu consigo ter todas as ideias a respeito daquele artigo, tudo que eu quero falar naquele artigo tá ali disposto na minha frente. Então depois é só escrever e ligar os pontinhos, né? É só desenvolver o artigo. E assim eu vou trabalhando meu processo criativo, né? Eu vou juntando, tendo as ideias e vejo como que eu consigo contar melhor aquela história ali, como que eu deixo o conteúdo mais consumível, digerível, digamos assim, pra quem tá lendo, né? Isso é só um pedaço do meu processo criativo, né? Claro, se eu for aplicar pra, sei lá, quero criar uma chamada pra um anúncio, eu tinha muito quando eu trabalhava lá na Santo Cristo, também fazia redação, eu gostava muito de criar 2 colunas, por exemplo, assim, tipo, sei lá, como é que eu posso dizer? Criar um anúncio pra, sei lá, ventilador. Mas o que eu tenho que falar? Comemoração de aniversário do ventilador. Então, de um lado, eu escrevi uma coluna com um monte de frases, de palavras-chave de aniversário, né? Então, aniversário, bolo, velhinha, comemoração, né, champanhe, sei lá. Tudo isso de um lado e do outro lado eu falava características do ventilador, né? Ventilador faz vento, assopra, né, gela, refresca. E eu tentava ligar os pontos dos dois lados pra criar uma chamada criativa, divertida a respeito disso, né? Claro que se o briefing fosse esse, né, divertido, né? Se fosse emotivo, de repente eu teria que pegar uma outra abordagem pro trabalho. Mas tô falando tudo isso pra falar um pouco de processo criativo e pra conhecer um pouco do processo criativo de vocês. Matheus, como é que é pra ti, cara? Começando contigo, depois a gente passa a pelota pra Márcia. Porque vocês têm 2 áreas diferentes, né? O Matheus é ilustrador e Márcia é jornalista, né? Então eu imagino que os processos criativos sejam mais sejam distintos. Então, eu gosto bastante do conceito de mood board ou painel semântico, apesar de eu não fazer um painel semântico e tudo mais, enfim. Basicamente eu pego várias peças que me inspirem determinada, sei lá, preciso fazer uma ilustração sobre verão na praia. Então eu vou pegar várias ilustrações, fotos, objetos, e eu vou montando tudo isso, pode ser no Google Docs, aquele fazer apresentações slides, eu jogo tudo lá dentro, e depois eu sento com calma, dou uma olhada. Eu gosto bastante de montar esses painéis, porque você junta todas as referências que você tem num lugar só, e aquilo acaba te estimulando, te lembrando de coisas, e te ajudando a criar coisas novas a partir dali. Então o meu processo
basicamente é dividido nessas etapas. Procurar essas referências pode ser tanto no Google Imagens, no Flickr, numa revista física, no Behance ou no Instagram, por exemplo, quanto ir a algum lugar, enfim. Depois que eu coletei essas referências, eu coloco todas elas dispostas. Não tem uma categoria certa, só vou jogando, colocando uma do lado da outra para conseguir visualizar melhor o que eu quero transmitir com aquela ilustração, com aquele projeto. Por final, eu vou filtrando isso, né? Eu vou pegando o que realmente é relevante para o projeto, vou dando uma limpada para eu conseguir fazer os primeiros assets, os primeiros rascunhos. E é basicamente assim que funciona para eu conseguir me inspirar e chegar nesses rascunhos. Aí a partir desses rascunhos é outro universo, aí vai da minha pira mesmo. Às vezes pode ser completamente diferente do que eu tava pensando enquanto montava o painel semântico. Aí tu consegue trabalhar, digamos assim, tu também tem a questão do processo criativo, tem essa questão da a fase de se inspirar e também tem a questão de tu produzir, né? Como tu também falou um pouco mais, né? No início do podcast, tu falou essa questão, que também a pessoa precisa saber o que ela pode fazer naquele prazo que ela tem, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em agência, eu tinha um amigo, cara, que ele tinha as ideias mais inventivas possíveis, assim. Tinha um amigo, não, um colega de trabalho. E aí tava 4 pessoas, né? 2 duplas, né? Trabalhando pra ter uma ideia legal pra um anúncio. E o cara vinha com umas ideias assim, não, mas era pra vender carro, né? Ah, mas por que a gente não coloca um carro queimado entre 2, não sei o que, com a vitrine estourada, não sei o que. Tá, cara, porque daí nós vamos ter que contratar um estúdio só pra tratar essa imagem, pra produzir essa imagem. E o cliente não tem verba, é um cliente pequeno. Ah, mas dá pra fazer, vocês conseguem, né? Pra variar a redator, o cara, né? É o redator dizendo que o diretor de arte... Vamos botar os pés no chão aqui e ver o que é possível fazer com o prazo que a gente tem, né? Então, acho que muito do processo criativo tem isso, né? Tem a parte de se inspirar e tem também, o prazo é esse, tô me inspirando, tô vendo o que é possível fazer, mas o prazo é esse. Tem que estar sempre com o teu deadline ali perto, né? Assim como a Márcia também falou que ela precisa do deadline pra trabalhar, eu também sou assim, também preciso do deadline ali. Tá, então eu tô me inspirando com esses mood boards aqui, né? Que nem o Matheus falou. Sei que o deadline é esse, mas dentro desse prazo, com esses mood boards, eu consigo executar isso. Gostaria de fazer um negócio muito melhor? Não consigo fazer. Isso aí o cara tem que ter consciência, né? Eu não sei se rola uma frustração às vezes contigo, Matheus, que tu, não consigo executar, queria, mas não consigo, ou vai lá e negocia mais prazo. Rola bastante. Sabe por quê, cara? Eu acho assim, os mood boards, por isso que eu falo que eu não utilizo do jeito certo, porque eu uso como um gatilho pra minha criatividade, né? Não como um direcionamento de traço, até porque isso eu já meio que tenho, né? Então, eu uso como se fosse um gatilho pra eu conseguir imaginar peças a partir dali, entendeu? Então, eu não me prendo muito aos elementos que tem ali. Às vezes, sei lá, eu curti o jeito que a mãozinha daquele personagem tá, entra no moodboard. Curti essa paleta de cores dessas 50 ilustrações, entra pro moodboard. Depois eu vou, a partir dali, criando alguma coisa, né? Então, esse negócio de você conseguir fazer dentro do tempo hábil, eu não sou a melhor pessoa pra falar disso, mas cara, é um exercício, assim, você tem que se conhecer, sabe? Pra você tentar tirar tudo que tem na tua cabeça, conseguir colocar no papel com uma execução que seja satisfatória pro cliente e pra você ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que isso com o tempo você vai conseguir desenvolver isso, mas é muito importante. O cara tem que saber conhecer a sua produtividade, né? A dica aí pra conhecer a sua produtividade é o Pomodoro, né? Já fica a dica aí. Faz lá seus Pomodoros. É verdade. Eu ia falar das capas do podcast mesmo, sabe? Tem capas em que eu tô, tipo, o assunto é muito legal. Merece uma capa 3D giratória. Só que eu tenho uma semana pra desenhar a capa, senão eu atraso o podcast, entendeu? Então, tipo, é muita responsabilidade. Às vezes eu tento fazer umas coisas mirabolantes e não dá tempo. Eu precisei aprender o ritmo das postagens do Henrique pra eu conseguir me adaptar. Ainda tô me adaptando, Henrique, eu juro. Vou pegar no prazo. Mas cara, isso era uma coisa que me estressava muito na época que eu trabalhava em agência, quando eu era mais jovem também. Cara, queria fazer a ideia, só que eu via, o prazo tá chegando, eu não vou conseguir resolver. Então, com o tempo, tu começa a ver a tua produtividade, tu vê qual que ideia é mais viável dentro daquele prazo, né? E às vezes o cara se frustra porque, queria muito fazer isso aqui, mas não vai dar. Com o prazo que eu tenho, eu não consigo. Ou eu vou lá e converso com o atendimento, com a pessoa, com o cliente. Cara, eu queria muito fazer um negócio assim, mas tem como ter mais prazo? Não dá pra ter mais prazo, né? Enfim, daí tem que começar a jogar. Mas aqui a palavra é conhecer a sua, né? A dica é conhecer a sua produtividade, sua capacidade de produção, né? Mas, Márcia, passando a pelota pra ti aí, Márcia, como é que é o teu processo criativo, Márcia? Cara, eu sou uma pessoa que não usa muito ferramenta, né, assim, de processos. Uma vez eu busquei uma ferramenta que eu queria uma coisa que era um brain online com pessoas aleatórias, sabe?
Olha Eu acho aí, que devia ter uma cara. ferramenta que faz isso, não existe. Se alguém souber, manda aí a dica. Que legal. Porque às vezes eu faço isso no Twitter, sabe? Eu faço tipo, gente, troca uma ideia e tal, mas eu acho que se tivesse uma ferramenta de tipo, o que vocês acham sobre borrachas de papel e tal, essas coisas, pra trocar essa ideia, eu acho que eu sinto falta disso às vezes. Mas, no geral, eu tenho 2 processos, assim. Eu tenho o processo macro, de organização de conteúdo, e o processo menor, assim. Porque, como, falando de cliente, assim, não tanto do Adoro, né? Eu raramente atraso coisas, com exceção dos meus próprios projetos. Então, os meus estão sempre atrasados, mas do cliente, não. E aí, o que eu faço eu tenho cliente de, sei lá, um cliente de luta, uma nutricionista, então são muitos conteúdos, né? Eu crio vários alertas no Google, sabe? Eu gosto muito dessa ferramenta do Google aí de alerta, e aí eu crio vários alertas e eles vão sempre rodando, e aí eu tenho o hábito de abrir sempre o alerta e botar na pastinha, sabe? Esse alerta aqui é legal, vou botar lá. Então, de uma certa forma, eu já vou triando os conteúdos, as coisas que eu vou fazer, porque aí chega no dia, tá? Hoje é dia de fazer a alta do cliente de luta. Daí eu vou lá, vejo tudo que tem, faço uma lista, boto tudo que tem, e aí vou organizando. Tenho conteúdo pra 5 posts, eu preciso fazer 10, daí o resto eu vou correr atrás, né? Mas aí aquilo ali já tá feito. Então eu gosto muito de lista, assim. Quando eu vou fazer um texto maior, de blog, por exemplo, eu gosto já de fazer o esqueleto antes. Eu penso em tudo que eu vou falar, e aí eu organizo os tópicos, e aí eu encho eles. Eu acho que é um formato que eu gosto de fazer, é mais fácil, vai mais rápido, sabe? E às vezes, tem outra coisa que eu faço que às vezes eu organizo as coisas num dia e executo no outro. Porque às vezes eu perdi muito tempo só fazendo a lista de coisas, assim, e tal, ali, de tópicos, e aí chegou na hora eu já tô cansada, já não quero mais olhar pra aquele job. Uhum. Então eu já deixo ele pro dia seguinte, mas daí ele já tá organizado, sabe? Lindo, é só sentar, abrir o documento. O que é Então uma eu tenho baita isso, dica. sabe? É uma baita dica Às isso aí. vezes até organizar as datas pra fazer post, sabe? Às vezes, você tem que fazer post de 15 dias pro cliente. Hoje eu não vou fazer, mas eu organizo o documento, boto as datas, boto o tópico. Daí no outro dia é só abrir e começar, sabe? Parece que não tem aquele empecilho de antes, assim, sabe? E começa com a cabeça fresca, né? Começa com a cabeça fresca, porque às vezes eu seto pra mim uns prazos meio loucos, assim, não, hoje eu vou editar um podcast e vou colocar no ar pra amanhã de manhã. Daí, cara... Não vai dar, né? Aí eu, fui lá, fiz tudo, assim, agora tem que só, sei lá, fazer algum outro trabalho, assim. Sei lá, construir o post, pegar a ilustração do Matheus, colocar lá e tal, fazer a capa do artigo, né? E aí eu penso assim, cara, não vou fazer isso agora porque eu vou fazer mal feito, eu vou deixar link falhado. Porque tá muito cansado, eu tô muito né? cansado, Então, às vezes, é mais sábio tu desistir do negócio do que tu ficar provando que tu é o fodão, que tu tem que cumprir a pauta, né? Tu tem que cumprir o que tu te propôs, né? Cara, fez o negócio direitinho, vai pro quarto, dorme e começa no outro dia de novo e tu vai fazer muito mais rápido também, né? Quando tu tá cansado, tem toda essa questão de tu fica enrolando, tô demorando, não sei o que, vou pro Facebook, começa a exatamente. procrastinar. Baita dica, Márcia. Eu vejo isso, assim, aí quando eu abro, é só fazer, assim, né? E aí parece Mas, que vai fácil. Tem uma coisa que nós temos em comum, então, que eu amo listas também. Nossa, eu sou apaixonado por Listas! Você tem bullet journal? Você já fez? Vai, Não, isso nunca é fiz, louco, eu faço. cara. Vai. Meu Deus, faço. É muito bom no final do dia você pintando os quadradinhos. Nossa, não, mas eu acho que tem que ter muito talento pra fazer bullet journal. Acho que é difícil. Só a galera da Ilustra que consegue. Não, o meu é horrível. Minha letra é feia. Sério, é muito legal. Eu uso também, obviamente, né? Eu tenho os digitais. O bullet journal é mais pra just for fun, sabe? Só pra ver qual é. Mas eu uso o Wunderlist, eu uso o... aquele vermelhinho, como é que chama? Todoist. To do. Nossa, eu uso pra caramba. E aí eu coloco várias tasks e tudo mais. É bem legal, cara. Eu gosto bastante. É prazeroso. Só pra ter o prazer de marcar que tá feito, né? Sim, sim. Eu faço na agenda, né? Sério, assim, eu tenho até vergonha disso, cara, mas eu não consigo me adaptar com algumas ferramentas. Então, tipo, eu uso a minha agenda. Eu tenho várias coisas organizadas no Evernote, assim, porque dá pra compartilhar em vários devices. Então, tá no computador, tá no telefone e tal. Mas no dia a dia mesmo, assim, é lista na agenda, é livro caixa anotando as finanças, é roteiro. Eu tenho todos esses apps, eu checo neles e aí depois eu coloco no bullet journal. Porque o bullet journal porque precisa de dedicação, né? Precisa de você parar e pintar os quadradinhos ali, né? Tipo, fiz isso, fiz aquilo. E aí é muito bom, porque quando chega no final do mês, eu vejo as páginas das semanas, né? Então dá aquela sensação de, nossa, fiz muita coisa.
coisa, né? É legal, é uma Você coloca recompensa seu bacana. bullet journal na lista da pauta? Fazer o bullet journal. Não cheguei nesse nível. Olha só, pessoal, estamos indo pro final já. Antes de chamar a rodada final, preciso dizer que agora o Aparelho Elétrico também tem financiamento coletivo recorrente. É a Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você está curtindo esse podcast, se você se identifica com o modo como a gente faz conteúdo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico para que a gente possa produzir mais e melhores conteúdos. Você pode apoiar a partir de £1 por mês. Para saber mais é só acessar o aparelhoelétrico.com/seja da liga. É isso aí, pessoal. Rodada final agora. Passar para Márcia, que já estava falando, Márcia. Se quiser falar mais alguma coisa aí sobre aditivar a criatividade, mais alguma dica pra rapaziada, fica à vontade e já pode divulgar teus links aí. Cara, eu acho que a gente fez um podcast cheio de dicas, né, assim, e acho que o principal mesmo é você não ficar sempre na mesma. Acho que rotinas, elas são necessárias, né, a gente precisa de rotina para produzir, para entregar, mas aí um pouco da linha, assim, fazer umas coisas diferentes, experimentar caminhos diferentes para ir para casa, para ir no mercado, para ir, assim, já fazem você olhar um pouquinho para coisas que você não olha todo dia, né, então acho que isso é uma grande oportunidade de aumentar o repertório. Acho que criatividade tem muito a ver com repertório, né? Terminando com aquilo que o Henrique abriu, tem que estar sempre ligado para ver aonde você pode aumentar o seu repertório, nem sempre na sua área. Acho que isso é bem importante, assim, olhar para coisas que são diferentes, que não são daquilo que você faz todo dia, para dar uma arejada na sua mente, assim. E aí, para falar comigo, @adorohomeoffice, @marciabreda, entra lá no blog www.adorohomeoffice.com.br. Vamos trocar ideia com o pessoal que gosta de trabalhar de casa. Não é todo mundo que gosta, mas quem gosta tem várias dicas por lá. Muito obrigada, Henrique. Valeu. Legal, Márcia. Valeu. Matheus Cristóvão, meu velho. Diga lá o que tu tem aí pra amarrar mais o assunto. Quer deixar mais alguma dica pro pessoal? E pode convidar o pessoal aí pra conhecer a Thunder ou algum outro link que tu queira divulgar. Cara, a minha dica é nunca pare de desenhar, ninguém tá olhando pra você e o mais importante, divirta-se no caminho, cara, porque tudo isso passa muito rápido e quando você vê o resultado no final é muito gratificante ou pode ser muito desesperador, né, se você não fez nada. Então faça, sabe? Desenhe. Pra você começar a desenhar, desenhe. Começar a escrever, escreva. Só assim você vai conseguir evoluir. E você pode me encontrar no Facebook por facebook.com/Thunder Rockets Studio com S. Thunder Rockets é difícil, eu sei, mas entra no link dessa postagem, não tem o link da Thunder? Tem, eu coloco, E @Thunder Rockets, que você vai encontrar o nosso Instagram. É basicamente isso. Então tá. Era Wilson, então? Era Wilson. Então tá, meus amigos. Muito obrigado. Belo podcast. Pô, valeu. Valeu. E esse então foi o episódio número 39 do podcast do Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. O que você faz para aditivar, para potencializar a sua criatividade? Conta pra gente lá nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. E interaja com a gente também nas redes. No Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @LigaOAparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da liga. Lembrando que todos os links citados nesse episódio estão na descrição bonitinhos lá no post do blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso. Um abraço e até mais. Sim, já chegou nessa parte, eu tô queimando pauta. Não, vai firme, mas não tem script. E aí... Claro. Pode falar. Pode continuar. Não, continua. Não, é isso mesmo. Não, eu só ia... Vai pra casa, tá em home office, né? Vai pra casa de quem? Vai pro quarto, dorme. Com certeza, cara. Pode falar palavrão? Pode, claro, pode falar. Pode falar pra caralho. Pode falar palavrão pra caralho aqui, não tem problema. Aqui não tem problema. Aqui não tem problema. Aqui não tem problema. Aqui não tem problema.